Bom dia, meus amados e preciosos irmãos. Deus abençoe a vós todos. Queremos falar um pouquinho sobre a audição, esse dom de Deus. Mas só alguns segundinhos, porque o nosso assunto é a surdez espiritual. A surdez, ela é natural, espiritual. Muitos são surdos naturalmente e alguns conseguem, através da ciência, a cura. Ou não a cura, mas o paliativo, através de um aparelho. E outros, às vezes, também cura. Uma cirurgia, uma pequena cirurgia. Mas a cegueira, a audição, a surdez espiritual, ela é um tanto difícil de ser sarado, Mas nós queremos tomar Zacarias, o capítulo 7, o livro de Zacarias, que é um dos profetas que profetizaram ali já no cativeiro da Babilônia. Então vamos ler aqui o capítulo 7. No 4º ano do rei Dario veio a palavra do Senhor a Zacarias no 4º dia, no 9º mês que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Cerezer, Regem, Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Disseram eles aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês com jejum, como tenho feito por 70 anos? Olha o que eles estavam fazendo, é coisa boa, Por 70 anos, o cativeiro já estava terminando ali daquele primeiro período, Então veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, veio a Zacarias. Dize a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e planteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuastes de fato para mim? Quando você faz algum sacrifício, louvor, uma oferta natural, ajuda alguém, quando você entrega os dízimos, leva a oferta à casa do Senhor, você está fazendo realmente para o Senhor ou para você? Quando você está pregando, Carlos, é para honrar o Senhor ou para engrandecer você? Eu tenho convicção de que não é para me engrandecer, que Deus tenha misericórdia de mim. Que para mim ficar grande, famoso, eu teria que ter ficado no sistema pervertido. Mas Deus me tirou de lá para pregar a verdade. E é para honrar o Senhor. É para o Senhor que você está jejuando? É para o Senhor que você está ajudando as pessoas? Ou para se tornar alguém? Fica essa pergunta. E quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comeste e bebestes? Agora o verso 7. Vamos voltar lá no passado? 70 anos atrás? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou por intermédio dos profetas que nos precederam, profetas que vieram antes de Zacarias, Quando Jerusalém ainda estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o Negueb e a Campina eram habitados? Vocês estavam em paz e alegria? Vocês não ouviram a palavra do Senhor. Então veio de novo a palavra do Senhor a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que o Senhor requeria. Executai justiça verdadeira, mostrai bondade e misericórdia a cada um ao seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Estão vendo? A opressão das pessoas para que eles dizimem não é agradável aos olhos de Deus. Eu ouvi alguém. A gente ouve, Pregador mandando a pessoa fazer empréstimo para devolver os dízimos. Falta de misericórdia, Por isso é que as pessoas estão tão revoltadas contra algo tão bom que as pessoas podem fazer e serem abençoadas.
Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então ele nunca amaldiçoou o dízimo. Ele abençoou. E quando o Filho de Deus se manifestou, ele não amaldiçoou o dízimo. Se ele não ordenou a dar o dízimo, se ele não mandou. Mas ele não disse, eu porém vos digo. Ele não mudou a Escritura. Muitas ele tirou fora, mas essa ele não mudou. Então a bênção continua. A obediência traz bênção. Então vamos lá, o assunto, vamos lá, seguindo em frente. Agora, eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde. Tá, tudo bem, aqui nós precisamos de Deus. Nós estamos bem aqui, nós temos profetas, nós temos... Tá vendo? Tem profeta, então tem tudo, né? Agora, não deram ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamantes para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E tem mais uma coisa, Deus dizendo para eles, quando eu clamei, eles não ouviram. Assim também, quando eles clamaram, eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso Paulo escreveu, se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais. E Jeremias diz isso no capítulo 6, verso 10, a quem falarei e testemunharei para que ouça? Se você tem tido essa capacidade auditiva, espiritual, de ouvir os conselhos de Deus, de ouvir a palavra de Deus humildemente e usar desta palavra com sinceridade, com alegria, com a liberdade que o Espírito Santo nos dá, dê glória a Deus, porque tem centenas e milhares que podem ouvir a vontade e isto não entrará nos seus ouvidos, em seus corações, porque são incircuncisos e não podem ouvir, porque a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. E o povo estava diante de Jesus da mesma forma, com seus ouvidos endurecidos, cumprindo ali a profecias de Isaías, no capítulo 6, verso 10 também. A mensagem que Deus deu para Isaías trazer ao povo, para engordar o coração do povo, endurecer-lhes os ouvidos e fechar-lhes os olhos. Então ele diz, engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, não venha ele a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos e a entender com seu coração e converter-se seja sarado. E Jesus estava justamente ali cumprindo essas escrituras, quando ele estava falando justamente sobre a parábola da semente. Que a semente, aquela parábola, a pregação de Jesus não entrava em seus corações. Cumprindo as escrituras, exatamente as escrituras que Isaías trouxe, cumprindo as escrituras, estava ali diante deles, que não se cumpria, cumprindo na vida deles. Então Jesus explicou para os apóstolos aquela parábola, capítulo 13 de Mateus, e nele se cumpre a profecia de Isaías, certamente ouvireis, mas não compreendereis, certamente vereis, mas não percebereis, pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se converte e os cure. Então, olha, você tem ouvido para ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido a voz, tem dado atenção, ouvido, meditado sobre ela e procurado compreender se ela realmente é aquilo que as Escrituras diz. Examine. Os bereanos fizeram isso com Paulo. Vamos examinar nas Escrituras.
Jesus chegou a falar com aquele povo: quem de vós me convence de pecado? Agora, se vós não credes que eu sou, não há salvação para vós. Então Paulo, Jesus, no capítulo 5 de João, falou isso com eles. Eu vim, 43, eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais, mas se outros vierem em seu próprio nome, a esse aceitareis. Eles não estão aceitando as pessoas que vêm no seu próprio nome, se dizendo ser Elias, se dizendo ser sétimo anjo, dizendo ser cumprimento de Malaquias, capítulo 4, eles não estão aceitando isso, e abraçam isso, e veneram isso, e idolam isso. Se outros vierem em seus próprios nomes, vocês vão aceitar, vocês vão receber. Mas eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis crer recebendo glória uns dos outros? Olha, como podeis crer recebendo glórias uns dos outros? As pessoas elevaram o homem a um patamar de idolatria, e não é só ele não, seus seguidores também estão sendo idolatrados, falam besteiras, mentiras nos púlpitos, são aplaudidos, não leem a Bíblia nos seus púlpitos, não pregam a Bíblia nos seus púlpitos e são aplaudidos. A profecia se cumpre, meus irmãos. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai, quem vos acusa é Moisés, em quem esperais. Aí Jesus diz: se cresseis em Moisés, creríeis também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E eles diziam que criam na Bíblia que eles tinham, mas não criam. Eles dizem que crê na Bíblia, mas não creem. A Bíblia é simplesmente um atropelo para eles. A Bíblia não vale nada sem esta mensagem. Isso é terrível, gente. Tem que ser combatido mesmo. Você tem que ouvir isto. Eu sei que isso fica repetitivo. A Bíblia sem essa mensagem não tem valor algum. Isso é uma blasfêmia. Isso é loucura. É surdez espiritual. Você tem escapado disto, dê glória a Deus, louve ao Senhor por esta bondade maravilhosa. Mas meus irmãos de Jesus criam em Jesus. Olha, mas nós compreendemos isto, que Jesus disse assim em João capítulo 6, porque eles queriam matar a Jesus. Mas ele dizia: você tem demônio. Quando diz quem quer te matar? Mas eles não sabiam quem era Jesus. Não podiam ver quem é Jesus. Agora veja o que Jesus disse em João 8, verso 23. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Eu vos disse que morreríeis nos vossos pecados. E tem uma coisa, vocês morrerão. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Você recusar na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você está dizendo que procurando o quê? O que eles também estavam querendo. Morrer nos seus pecados. Morrer nos seus pecados. Mas Deus tem trazido a nós luz, a você luz, vida, por intermédio da Bíblia Sagrada. Bíblia, vida através desse livro, destas palavras as quais nós lemos aqui. Quando ela nos corrige, nós não refutamos a correção, abraçamos a correção. Estão vendo? Em João capítulo 6, quando Jesus se identificou realmente o que ele era, estava diante deles a vida, o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6,50.
Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida de muitos. E ele diz mais, hein? Em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. O que é a carne e o sangue de Jesus? É a ceia, meu irmão. Você não toma. Você recusa porque deu ouvidos a um espírito maligno que te afastou da casa de Deus, de comer do pão, de beber o vinho, porque Jesus disse: este é o meu corpo que é partido por vós, este é o meu sangue que é derramado por vós. Agora, não estou entristecendo aqui as pessoas que não estão tendo oportunidade de tomar. Seu coração está participando. A sua alma está participando, porque você crê na ceia, só não está participando por circunstâncias, e Deus conhece o seu coração. Mas então, Jesus estava ali dizendo para eles, e quando eles ouviram isto, abandonaram a Jesus, porque não compreenderam a linguagem de Jesus. Compreenda esta linguagem bíblica e deixa fora tudo isto que é antibíblico. E Deus honrará a sua fé. Volte se tiver oportunidade, volte a tomar a ceia, a congregar, comer do corpo, símbolo. Jesus disse isso, ele instituiu a ceia para isso. Este é o meu corpo que é partido por vós, este é o meu sangue que é derramado por vós. Deus abençoe vossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.